Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 28 de fevereiro, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho proposto para a nossa reflexão no dia de hoje é o de Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. 3 aspectos extremamente importantes para a compreensão do texto de hoje. O primeiro, o fato de Jesus não se identificar como bom. Somente Deus é bom. Primeiro aspecto, sendo que ele é Deus, mas ele não quer que isso ainda seja revelado. Outro aspecto que podemos destacar, aquele jovem, ele vivia a lei de maneira bem restrita, ou seja, ele vivia ao pé da letra a lei. Tanto que isso leva a Jesus a ficar admirado com ele, né? Jesus fica, olha para com ele com amor. Ou seja, é uma pessoa realmente reta. Ela quer viver da maneira mais digna possível sem prejudicar ninguém. Porque inclusive um dos mandamentos é não prejudicarás ninguém. Mestre, eu tenho vivido isso desde a minha juventude. Ou seja, é uma pessoa do bem. É aquela pessoa que você olha assim, caramba, o cara é o cara. Ele vive realmente aquilo que Deus quer para a vida dele. Entretanto, faltava uma coisa para ele ser perfeito. Vai, desapega-te de tudo que tens e aí tu ganharás um tesouro no céu. Aqui que a questão pegou. Ele não conseguia se desapegar, porque até então a vida que ele tinha era aquela. Seria uma mudança radical de vida, ele se desfazer de tudo aquilo que ele possuía. Para ele ser muito rico, provavelmente ele herdou dos pais isso. Ou seja, ele já foi criado na riqueza. Se desapegar disso é muito difícil. É muito tranquilo, entre aspas, né? Levando em consideração as situações. Por exemplo, uma pessoa que é pobre fica rica. Agora, uma pessoa que é rica e fica pobre, é muito difícil se adaptar à nova situação. Portanto, o grande entrave para se entrar no reino dos céus é o apego aos bens do mundo. E isso causou espanto, porque Jesus, ao afirmar como é difícil um rico entrar no reino dos céus, a cabeça dos discípulos entrou em parafuso. Como assim? E nós poderíamos falar, realmente, não entendemos o porquê do espanto dos discípulos. Aqui entra uma questão muito importante. Na cultura judaica, a religião judaica é uma religião meritocrática, ou seja, uma religião que se baseia em méritos. Lembremos que o rapaz estava vivendo toda a lei, portanto ele tem méritos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, só era capaz de viver puro
e buscar a observância plena da lei quem tinha dinheiro. Por quê? Simplesmente porque todo aquele que pecava, para se purificar, ele tinha que oferecer sacrifícios no templo pela sua purificação. Quem, além dos ricos, podia fazer isso? A Escritura nos diz que o justo peca até 7 vezes ao dia. Porque nós estamos falando não dos 10 mandamentos, do decálogo que nós conhecemos. Nós estamos falando aqui do tempo de Jesus de 613 mandamentos e proibições. Vocês imaginem, quem consegue guardar 603 mandamentos e prescrições? Ninguém. Por isso que se alega que o justo peca até 7 vezes ao dia. Só que se o justo tem grana, o justo vai no templo e oferece sacrifício pelos 7 pecados do dia. Ou seja, ele se mantém puro. Ora, se este cidadão que tem dinheiro e que tem acesso ao templo e que se purifica a todo momento não consegue entrar no reino dos céus, quem vai entrar então? Daí o espanto dos discípulos. E Jesus compreende isso. Tanto que ele vai dizer, para os homens isto é impossível. Por quê? Aqui entra a questão da compreensão que a salvação é dom gratuito de Deus. Não há nada que possamos fazer que nos torne melhores e mais aptos a ela. Deus concede a todos. A salvação é para todos. Por isso que ele vai dizer, para os homens isto é impossível. Por mais santo que a pessoa queira ser, ela sempre vai ter falhas. Agora, para Deus, nada é impossível. Por isso que, muitas vezes, nós teremos muitas surpresas no reino dos céus, nós encontraremos muitas pessoas que nós, na nossa humana condição, acharíamos que não teria condição nenhuma de estar no reino dos céus, mas estarão. Porque Deus é o Deus da misericórdia, Ele sempre aposta no ser humano, Ele concede mecanismos de conversão e de mudança. Por isso que Jesus fala, para Deus tudo é possível. Então, volto a dizer, o espanto dos discípulos, quando Jesus fala que é dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e Jesus está falando isso por causa do apego aos bens do mundo, que se torna um entrave para a pessoa entrar no reino dos céus, causa espanto porque os ricos tinham poder aquisitivo, portanto eles podiam se purificar constantemente no templo, algo que os pobres não podiam fazer. Portanto, se eles que têm acesso aos mecanismos da lei para se purificar não entram, imagina os pecadores, os pobres que não têm condição nenhuma de ir no templo ofertar sacrifício diante de um pecado que eles possam ter cometido. Aqui o homem se salva por si só. Mediante o seu esforço pessoal, o homem alcança a salvação se ele cumprir a lei. Então Deus, entre aspas, seria obrigado a salvar aquela pessoa. É a religião meritocrática. O cristianismo, Jesus rompe com isso. A salvação não é mérito do ser humano, a salvação é dom gratuito de Deus. Ele concede a todos aqueles que Ele quer. E graças a Deus que é assim, porque senão dificilmente qualquer um de nós entraria no reino dos céus. Este é o Deus de amor e misericórdia que Jesus, o Filho de Deus, veio anunciar. Creiamos nele. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.